fechar essa série de parábolas, hoje eu vou pregar sobre alicerce, sobre fundamento. E aí eu queria que vocês abrissem comigo lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49. Mas antes de nós começarmos a ler, eu queria que a gente se atentasse para dois conceitos. As parábolas que estão em Lucas, elas vão tratar o indivíduo e a sua moral. O Lei explicou isso na vez que ele... Valeu, Tutu. Na vez que ele foi pregar sobre as parábolas e o Evangelho. Então, em Lucas, nós aprendemos que ele está tratando a nossa moral e nós como indivíduo. E aí, o que é uma moral? Moral é tudo aquilo que rege a sua vida. É o que você discerne por certo ou errado. Então, por mais que inconscientemente, nós estamos exercitando a nossa moral o tempo todo. Porque a todo momento nós estamos fazendo coisas que nós julgamos certas ou erradas. Certo? E aí, quando nós nos tornamos cristãos, nós temos agora uma nova moral, que é a moral de Deus. E qual que é a moral de Deus? Ela é baseada na Bíblia, nas Escrituras. Então, tudo que Deus diz que é certo ou errado, tudo que Deus diz para nós fazermos ou não fazermos, é nessa moral que a gente se baseia. A gente já não anda mais de acordo com os nossos achismos, nós não andamos mais de acordo com aquilo que nós achamos ou nós julgamos certo ou errado. Nós agora andamos segundo a vontade de Deus, se cremos nele, porque essa vontade é boa, perfeita e agradável. E aí, antes da gente ler em Lucas, eu queria que a gente lesse Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, o que Tiago está falando aqui? Que nós temos uma moral que não vem de Deus, que nós temos uma moral que ela é impura, e todos os dias nós precisamos nos abster dessa moral, para que a gente consiga receber aquilo que vem de Deus. Então, olha como que isso é sério. Se nós não nos arrependermos da nossa moral caída, nós não conseguimos acessar aquilo que Deus está falando para nós hoje. Então, Tiago fala, apartai-vos, esqueçam tudo que vocês têm por moral, por bom, por certo ou por errado. E humildemente, abram o coração de vocês para vocês receberem aquilo que de fato é certo e errado. Aquilo que de fato eu julgo certo e errado para a vida de vocês. E aí vamos ler o primeiro versículo da parábola do prudente e do insensato, ou dos dois alicerces. E aí Jesus vai falar assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então aqui no primeiro versículo, nós já somos confrontados diretamente com aquilo que Deus está falando para nós. Então aqui é uma parábola que demonstra o senhorio de Cristo, a majestade de Jesus. Então quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós nos submetemos a andar por esse caminho, o nosso Senhor é Deus. E aquilo que Ele julga, certo ou errado, é onde nós caminhamos. Então aqui Jesus está falando, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo. Vocês me chamam de Deus, vocês querem meus milagres, vocês querem o que as minhas mãos podem dar, mas vocês não querem os deveres, os direitos de vocês. Então, Jesus já dá uma bordoada na galera, entendeu? Tipo assim,
Vocês estão se iludindo. E aí, a gente acabou de ler lá Tiago, e eu vou ler o versículo 22. Capítulo, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Então aqui Tiago, ele fala que se você não pratica o que Deus fala, você está se enganando. Você está sendo como um insensato, você está sendo como um tolo, porque você pega a palavra de Deus e você não consegue praticar ela através das suas atitudes. E aqui, eu já ouvi algumas interpretações de alguns pregadores, e eles usam a casa em cima da areia como se fosse o não cristão, e o que fundamenta a sua casa na rocha como se fosse o cristão. Mas eu quero dizer para vocês que essa parábola é para a igreja, não é para quem não conhece a Cristo. Jesus aqui não está falando para você aí que é insensato, está construindo essa, arrepende e vem para o evangelho. Não, Jesus está falando isso para a sua igreja. Há na igreja dois tipos de pessoas: pessoas que constroem a sua casa em cima da rocha e pessoas que constroem a sua casa em cima da areia. Então, quando nós aceitamos o senhorio de Cristo, nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos ser inteiros naquilo que Deus fala. Sabe? 99 de obediência não é 100. Nós ainda estamos em pecado. Então, se Deus julga algo que você faz como errado, é errado. É pecado. Porque pecado é aquilo que Deus não aprova. Então, Jesus aqui, ele já começa a parábola mexendo diretamente com a moral do povo. Amém? Então vamos caminhando. Versículo 47. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E aí só um adendo. Jesus, ele abre um condicional quando ele fala isso. Por quê? Porque não é todo mundo que precisa praticar o evangelho. Não são todos os cristãos que precisam praticar o evangelho. Nossa, o que você está falando? Aqueles que precisam praticar o que Deus fala são aqueles que vão até Jesus. Aqueles que ouvem as suas palavras e depois as praticam. Não tem como você praticar algo que você não ouviu de Deus. Não tem como você praticar algo que você ouviu no púlpito, mas não caiu como uma revelação no seu coração. Não tem como você praticar palavra de domingo que não é gerada no seu coração. Então, essa parábola é para quem vai até Cristo, para quem ouve as suas palavras e depois para quem a pratica. E aí Jesus vai dar a parábola. E aí Jesus vai mostrar figuradamente o que ele está querendo dizer. E aí vamos para o versículo 48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Então, primeiro ponto aqui. O que é a rocha nessa parábola? São as palavras de Deus, certo? Então, quando Jesus ele usa esse figurativo, ele está querendo falar sobre intimidade com Ele, relacionamento. Por quê? Porque se a rocha são as suas palavras, para você ouvir as suas palavras, você tem que ter relacionamento.
família aqui. Eu já ia falar Catherine aqui. Só ficar aqui na frente. Pra frente. E aí eu quero que vocês olhem para as duas. E eu quero que vocês me falem o tanto que as duas oram ou o tanto que as duas jejuam. Vocês conseguem saber o tanto que elas estão cavando em Deus simplesmente por olhar para elas sem nem conversar com elas? Pode sentar, gente. Valeu, participação especial. E por que eu quis usar esse exemplo? Porque a nossa vida com Deus, ela não é pública. Você nunca vai conseguir olhar para mim ou olhar para qualquer outra pessoa que edifica, consola e exorta a igreja e medir o tanto de Deus que tem nela, por mais que os seus frutos comprovem isso. Por mais que a casa seja muito bela, por mais que a casa seja grande, por mais que a casa tenha uma boa pintura, enfim, você nunca vai saber os alicerces dessa casa. Então, para fechar essa série, o que o Espírito Santo colocou no meu coração é que a prática agora é trabalhar o fundamento. Por quê? Por que tem que ser trabalhar o fundamento? Porque é onde nós precisamos trabalhar agora. Sabe, às vezes nós nos perdemos na opinião dos homens. Às vezes a gente está querendo a aprovação do Lê. Às vezes a gente está querendo a aprovação da parte. Às vezes a gente está querendo a aprovação de quem cuida do nosso departamento. Por quê? Porque nós estamos preocupados com a aparência da casa. Nós queremos que a casa seja bela. Nós queremos que a casa seja vistosa. Nós queremos chamar atenção para o nosso ministério. Olha para mim, veja como eu sou crente. Olha para minha moral. Veja como a minha moral vem da parte de Deus. Quando na verdade Jesus está chamando nós para cavar até encontrar a sua palavra. Ler a Bíblia por ler não te torna cristão. Você pode ler a Bíblia 15 vezes. Se um versículo mudar o irmão e a Bíblia inteira não te mudar, ele é mais crente que você. Nós precisamos crescer para baixo. Chegou o tempo da gente se abster de coisas que os homens podem aprovar. Chegou o tempo de nós buscarmos a aprovação que vem de Deus. Nós pedimos para Deus a sua glória. Vou falar só de coisas lícitas. Nós pedimos para Deus a sua glória. Nós pedimos para Deus a função. Nós pedimos para Deus para que cuide de nós, para que provê na nossa vida. Mas nós não somos capazes de pedir a opinião de Deus sobre nós. Por que nós não somos capazes? Porque nós sabemos a resposta. E lá em Gênesis, quando Caim foge, e aí ele aparece meio tipo, não sei o que eu fiz. E aí Deus vira para ele e fala assim: você está temendo por quê? Se você fez o certo,
Deus. Se há algum mérito que eu preciso buscar, é a aprovação de Deus. Por meio de obras, não. Por meio do relacionamento. Jesus aqui ele não fala de obras. Jesus aqui não coloca o serviço nos seus braços. Jesus aqui não coloca uma condicional do que você pode ou não pode fazer. Mas o quanto você busca a sua palavra. E aí nós sempre pegamos o caminho mais fácil. Vamos construir uma imagem. Vamos construir um lugar bonito. Quando na verdade todas essas coisas elas são consequências de um lugar bem fundamentado em Deus. E aí a casa na areia, ela se vai quando a tribulação vem. Porque aqui Jesus está falando que a tribulação vem para os dois. Não coloca a tribulação vindo só para quem construiu a casa na areia. Jesus coloca a tribulação vai vir para esses dois tipos de pessoa. A pessoa que tem uma casa bem fundamentada e a pessoa que não tem. E quando a tribulação vier, e quando as águas, as correntes de água vier, todos os alicerces vão ser mostrados. Então note uma coisa, se durante toda a sua vida, ninguém nunca vai saber o seu alicerce. Mas quando a tribulação vier, ele vai ser mostrado. Ou você vai cair, ou você vai permanecer. Então por que tem um ministério de grandes homens que fizeram maravilhas no nome do Senhor e hoje em dia não tem relevância, você não sabe nem para onde está o cidadão. A tribulação chegou e o alicerce foi mostrado. Eu tento, gente, pregar sobre outra coisa. Mas vocês conseguem perceber que tá aqui, ó. Por que me chama de Senhor, Senhor? O caminho sempre é o arrependimento. Porque nós nos perdemos, sabe? A gente faz tanta coisa para Deus, por Deus. A gente pode fazer tanta coisa pela nossa família. Não, porque a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. E nós nos perdemos no meio dessa moral caída que o Evangelho de Deus não toca mais. Então, se Jesus hoje, primeiro, né, se você tiver ousadia de perguntar qual que é a opinião de Deus sobre você e a opinião for negativa, não tenha orgulho em se arrepender. Nós ainda estamos em tempos de arrependimento. A nossa vida está entre Apocalipse e a volta do Senhor. Nós ainda estamos nessa caminhada. Nós ainda temos para onde nós corrermos. Só que quando a tribulação vier e todas as coisas serem reveladas, não vai ter como você construir uma casa sólida. Não vai ter como você cavar fundo. E aí lá em Provérbios, capítulo 6, se eu não me engano, vai falar sobre a formiga. Sobre o trabalho da formiga. E ele vai falar assim, ó, prestem atenção no trabalho da formiga e sejam sábios. Por quê? Por que a palavra traz essa ilustração sobre a formiga? Por mais que ela seja pequena, por mais que o trabalho dela de todos os dias não se compara com qualquer outro animal, ela permanece trabalhando pouco a pouco todos os dias. Ela permanece cavando de pouquinho em pouquinho todos os dias. E aí às vezes a gente não dá tanta atenção para o pouquinho que nós fazemos todos os dias. Porque a nossa era é imediatista, a nossa era é instantânea. Nós queremos, nós oramos agora, nós queremos que Deus nos responda agora. Então, um pouquinho todo dia, nossa, não dá para mim, eu não consigo fazer todo dia. E aí o que acontece? A inconstância mostra a falta do seu fundamento. Se você não consegue ser constante no pouco, você não vai ser constante no muito no futuro. Se você não é fiel a Cristo agora, você não vai ser fiel a Cristo se algo
futuro. E aí, sobre construção, eu também estava meditando e eu quero falar uma segunda coisa, que quando um prédio muito alto ele desaba, ele não gera consequências só para si mesmo, ele abala todos que estão à sua volta. Então, nós podemos, né? Deixa eu melhorar aqui. Nós somos as casas, certo? E aí, tipo assim, nós estamos numa construção muito alta. Nossa, tá top, tô bombando, tá massa, tão grandão. E aí acontece alguma coisa e o nosso prédio desaba. Se o nosso prédio desabar, não é só a minha vida que vai ser afetada. A vida do Azar vai ser afetada, a vida da minha mãe vai ser afetada, a vida de vocês vão ser afetada. Tudo vai ser afetado por uma coisa que vocês nem fizeram. Porque isso é ser igreja. É quando o meu irmão, que não está bem alicerçado, cai e respinga em mim. Porque nós somos um. Então, nós temos o dever de ajudar no alicerce do próximo, de suportar o próximo, de dar suporte, de ser alguém que está ali, para que ele não venha cair, para que ele não venha deixar as suas obrigações para trás. E aí, eu estou caminhando para o final. Gente. Enquanto eu orava esses meses por hoje, que graças a Deus a gente está recebendo assim as séries com um mês e pouco de antecedência, então dá para você orar bastante. O Espírito Santo falou comigo que Jesus vai afundar as suas sementes na terra. Chega de ficar superficial. Chega da semente ficar caída sobre a terra. Chega da semente ficar lá e o pássaro pegar. Chega da semente ficar lá e o espinho pegar. Chega da semente ficar lá e a rocha levar. Chega. O Senhor vai afundar as suas sementes. Porque a semente, ela só germina se ela é afundada e ela morre. Então, Jesus, ele vai revelar os frutos. Sabe? Antes de eu ser esposa do Azar, eu tenho que ser esposa de Cristo. Antes de eu ser empregada da minha mãe, eu tenho que ser empregada de Cristo. Antes de eu ministrar a vocês, eu tenho que ministrar a Cristo. Cara, chega do tempo da gente deixar Jesus em ações secundárias. Jesus, ele tem que ser o centro para que as coisas virem consequências. Eu só vou conseguir ser uma boa esposa, eu só vou conseguir ser uma boa mãe no futuro, eu só vou conseguir ser uma boa empregada, eu só vou conseguir ser uma líder de igreja, eu só vou conseguir ser uma discipuladora boa, se primeiro eu ser de Cristo. Chega de fazer as coisas sem ter tido revelação. Se você não teve revelação, não faça. Porque é melhor não fazer e procurar revelação do que fazer com a motivação errada. Aquilo que te comissiona é a opinião de Deus, não a opinião de homens. Então, se eu não tenho a opinião de Deus, eu não posso me comissionar para nada, seja dentro ou fora da igreja. E o que é comissionar? É servir o meu próximo, é fazer alguma obra. A gente não precisa olhar para a grande comissão e enxergar só a África. Entendeu? A gente não precisa olhar para a grande comissão e enxergar só o sertão brasileiro. A gente precisa olhar para a grande comissão e eu olhar para a Ana,
falar, cara, eu preciso dar um fundamento para ela, no que eu puder. Eu preciso estar com o Gabs. Então, eu não preciso ir para muito longe. Você não precisa ir para muito longe. Você precisa viver aqui o agora. Se você for fiel aqui, pode ser que Jesus te mande para qualquer lugar que você queira ir. Nós estamos sendo muito ministrados sobre evangelismo. E, cara, eu creio que Jesus pode mandar quem quiser daqui para as nações, enfim, sabe? Só que se a gente ainda não conseguiu viver arraigado na palavra, na opinião de Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele não vai mandar ninguém para que se perca, por mais que seja para a praça de vai pedir. Porque se alguém se levantar para pregar o evangelho sem um alicerce, a pessoa se perde, como já aconteceu. Nós temos, conhecimento de algumas pessoas que se perderam. Então vamos ser diligentes com aquilo que nós estamos ouvindo do Senhor. Sabe, nós tivemos mais de um mês aí de pregação. Cada um trazendo uma dica, alguma coisa. E se nós prestarmos bem atenção, o Espírito Santo falou da mesma coisa em todas as palavras. É para dentro. Jesus está nos chamando para dentro. Porque se você vai para dentro, é claro que você vai para fora. Então, não vamos nos enganar querendo colher rosas se nós estamos plantando espinhos. Sabe, o sábio, ele sabe o que ele está plantando, sabe o que ele vai colher. Agora, o imprudente, o nécio, o louco, ele está plantando algo, esperando colher outra coisa. Ele está construindo sua casa na areia, esperando que ela seja construída na rocha. Só que a palavra diz que de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você também colhe. Então nós precisamos ser diligentes no que nós estamos plantando em Deus. Nós precisamos de fato entendermos o que as nossas vidas estão lançando na terra de Deus. Para a gente não ser pego de surpresa. E aí, para terminar, gente, eu tava com medo da minha bateria acabar. Ai, Deus. E lendo, os evangelhos, muitas vezes os discípulos perguntam a Jesus o que ele está falando. Quem já leu uma passagem assim? Que os discípulos viram e falam assim: o que você está falando, Jesus? A gente não está conseguindo entender. E aí, Jesus, em uma desses diálogos, ele me fala assim: mas gente, vocês estão comigo o tempo todo e vocês ainda não conseguiram entender o que eu estou falando? Jesus dá uma pistolada, né? Porque parece que eles estavam de brincadeira. E aí, enquanto eu pensava nisso, o Espírito Santo falou assim: pois é. Você se coloca tipo assim: nossa, olha o discípulo, nossa, nada a ver. Jesus fala com você, Luana, o Espírito Santo fala com você o que você precisa fazer, e você fica tipo assim: o que você está falando? Por que você está falando isso? Que duro. Então, se nós estamos ouvindo o Evangelho, se nós estamos ouvindo o que está sendo pregado, a nossa obrigação é praticar isso. Porque na Bíblia fala que todo olho verá, todo joelho se dobrará. Não é agora condicional. Todo olho verá. Seja cristão, seja espírita, seja umbandista, enfim, seja qualquer religião que existe no mundo. Todo olho verá, todo joelho se dobrará.
Eu quero saber o que eu estou fazendo, porque Jesus é digno. Eu de fato quero que meu olho e os meus joelhos se dobrem para que entre o Rei da Glória. Eu não quero ser nécia e imprudente de ter que acontecer isso e eu ficar tipo assim, gente, o que está acontecendo? Eu não sei se vai ser assim, gente, mas eu penso, talvez. Né, Gabi? Então vamos orar sobre isso. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo algo, porque enquanto o Asaf louvava, ele falou que era bom ter o alicerce em Deus, que era bom